Há um mistério profundo que atravessa os séculos e intriga os corações atentos: a existência da alma não reivindicada. Imagine por um instante uma vida que não se encaixa nos limites do céu institucionalizado, nem se curva ao domínio do inferno. Essa alma permanece no meio do caminho, livre de correntes, mas cercada por olhares que tentam defini-la. O céu não ousa marcá-la como propriedade, porque ela não é conduzida por ritos vazios ou tradições humanas. O inferno, por sua vez, não se atreve a tocá-la, porque há uma chama de autoridade que o detém. Então surge a grande questão: onde ela habita? Que lugar pertence a alguém que não pode ser aprisionado por sistemas? Esse é o enigma que guia nossa reflexão e nos leva a compreender uma verdade maior do que julgamos conhecer. Essa alma não é indiferente ou perdida, como muitos podem pensar. Ao contrário, é uma alma que caminha em direção ao propósito divino, mas não permite ser moldada pelas convenções que tentam domesticar sua fé. É uma alma que não aceita viver sob rótulos que limitam a revelação de quem realmente é em Deus. Quando olhamos para as Escrituras, vemos exemplos de homens e mulheres que se tornaram improváveis, incompreendidos e até rejeitados por estruturas religiosas e culturais do seu tempo, mas que diante de Deus eram preciosos e insubstituíveis. Assim também é a alma não reivindicada. Ela pertence somente ao Criador, mas caminha livre, sem se prender a sistemas que sufocam o espírito. Esse estado desperta medo tanto no céu institucional quanto no inferno, porque revela um poder que não pode ser manipulado. O céu não ousa reivindicar, porque sabe que a glória é somente de Deus e não pode ser aprisionada em liturgias humanas. O inferno não se atreve a tocar, porque reconhece a autoridade de quem vive em obediência direta ao Senhor. A alma não reivindicada, portanto, não está órfã, mas sim preservada, guardada em um espaço sagrado que não pode ser corrompido. O que para muitos é incerteza, para Deus é sinal de escolha e separação. É uma alma marcada pela liberdade, vivendo além do alcance das correntes. E essa revelação nos conduz ao próximo passo da nossa jornada. Se o mistério da alma não reivindicada é sua liberdade em Deus, precisamos agora compreender quais são as correntes invisíveis que tentam sufocar essa liberdade. Porque antes de descobrir o poder de viver intocável, precisamos enxergar os rótulos que insistem em nos prender. Vivemos em um mundo que insiste em classificar tudo: nome, origem, aparência, crença, escolhas. O ser humano foi treinado a aceitar rótulos como se fossem identidades fixas. O problema é que esses rótulos se transformam em correntes invisíveis que prendem a alma em lugares que ela nunca deveria habitar. Muitos se sentem seguros em carregar uma identidade que a sociedade lhes impõe, porque acreditam que isso lhes dá pertencimento, mas não percebem que esse pertencimento é a prisão mais sutil de todas. O inimigo sabe que não precisa usar correntes de ferro quando pode usar palavras, conceitos e julgamentos que limitam quem você realmente é. O rótulo cria uma moldura, e dentro dela você deixa de ser livre para se mover na plenitude do que Deus sonhou para você. As Escrituras estão cheias de exemplos de como rótulos foram usados para tentar paralisar aqueles que carregavam promessas divinas. Davi foi chamado de apenas um pastor de ovelhas, mas esse rótulo não o impediu de se tornar rei. Gideão foi visto como o menor de sua casa, mas Deus o chamou de valente guerreiro. Jesus foi chamado de carpinteiro, de filho de José, como se isso pudesse diminuir sua missão eterna. Todos esses rótulos eram correntes invisíveis, criadas para impedir o avanço. Mas a verdade é que a identidade em Deus sempre rompe essas amarras. A alma não reivindicada é aquela que aprendeu a não se deixar definir pelo que o mundo insiste em dizer.
O perigo dos rótulos é que eles nos levam a acreditar que somos menores do que realmente somos. Eles reduzem a visão, limitam o chamado e envenenam a fé. Uma vez que você acredita no rótulo, começa a viver de acordo com ele, e assim sua alma se torna escrava de algo que nunca veio de Deus. Mas há um chamado maior. Enxergar além dessas correntes invisíveis e reconhecer que quando Cristo nos liberta, Ele nos tira do ciclo de definições humanas. A verdadeira identidade é eterna e nenhuma palavra humana pode aprisionar o que foi selado por Deus. Por isso, antes de avançarmos, precisamos entender o próximo segredo. Se os rótulos são correntes invisíveis, o que realmente quebra essas correntes? A resposta está em algo profundo e simples: o poder de não consentir. E é exatamente esse poder que iremos explorar agora. O segredo da verdadeira liberdade não está em lutar contra todas as forças que tentam nos aprisionar, mas em simplesmente não consentir com elas. O mal só tem espaço onde encontra acordo, e muitas vezes é o nosso próprio sim inconsciente que abre a porta para a escravidão espiritual. A alma não reivindicada aprendeu esse princípio e se torna intocável porque se recusa a aceitar os contratos invisíveis que o mundo, a religião e o inferno tentam impor. Não consentir é mais do que resistência. É um posicionamento que afirma que só a vontade de Deus tem autoridade sobre a vida. É como fechar todas as janelas por onde as correntes de mentira poderiam entrar. Sem o seu sim, nenhuma prisão tem poder para se formar. As Escrituras revelam exemplos claros desse poder. Daniel não consentiu em se contaminar com a comida do rei, e sua fidelidade lhe deu sabedoria que nenhum outro homem possuía. Sadraque, Mesaque e Abednego não consentiram em se curvar diante da estátua, e o fogo não os consumiu. Jesus não consentiu com as tentações do deserto e por isso venceu onde Adão havia falhado. Todos eles carregavam algo em comum: a decisão de não permitir que o sistema os definisse ou os controlasse. Essa escolha os tornou inquebráveis. O poder de não consentir não é rebeldia humana, mas a obediência firme a uma autoridade maior, a voz do Pai que ecoa acima de todas as outras. Quando você aprende a não consentir, descobre que não precisa brigar contra cada rótulo, nem contra cada acusação. Basta não concordar, não internalizar, não dar espaço dentro do coração. Essa postura transforma a alma em território proibido para o inferno. Muitos vivem derrotados não porque foram vencidos, mas porque acreditaram na mentira que aceitaram. A alma não reivindicada, por outro lado, rejeita o jogo. Ela não assina contratos concorrentes, nem vive segundo regras impostas pelo medo. Sua força está em permanecer fiel ao que Deus diz, mesmo quando tudo ao redor tenta impor outra verdade. E isso nos leva a uma revelação ainda mais profunda. Se o não consentimento abre um espaço de liberdade, então onde exatamente essa alma vive? Qual é o território reservado para aqueles que não se dobram nem ao céu institucionalizado, nem ao inferno? A resposta é clara. Eles habitam em uma terra única, a terra dos escolhidos. E é exatamente para lá que vamos agora. Existe um lugar espiritual reservado apenas para aqueles que não se deixam aprisionar nem pelo controle do céu institucionalizado, nem pela opressão do inferno. Essa terra não é geográfica, mas um estado de ser, uma dimensão da alma que se move apenas sob a direção do Espírito Santo. É o espaço dos escolhidos, daqueles que não cabem em sistemas, porque sua identidade não vem de regras humanas, mas de uma aliança viva com o Criador. Nessa terra, o homem deixa de ser escravo de tradições que sufocam e, ao mesmo tempo, se torna intocável pelos ataques do inimigo. É um território de liberdade radical, onde a autoridade não é herdada de títulos ou instituições, mas da própria presença de Deus que habita dentro da alma.
Os escolhidos sempre foram vistos como estrangeiros, peregrinos que não se ajustam ao molde do mundo. Abraão foi chamado a sair da sua terra sem saber para onde iria. Moisés foi rejeitado pelo Egito e incompreendido pelos hebreus. João Batista vivia no deserto, fora das estruturas religiosas do seu tempo. Todos eles habitavam essa terra invisível, porque não pertenciam nem a um sistema humano, nem ao império das trevas. Sua cidadania era celestial, e seu lar era o coração de Deus. Da mesma forma, a alma não reivindicada vive nessa fronteira, onde nenhuma força externa pode reivindicar posse. É ali que nasce a verdadeira autoridade espiritual, aquela que não depende de reconhecimento humano, mas da unção que flui do alto. Essa condição não é fácil, porque muitas vezes o escolhido se sente deslocado, incompreendido e até rejeitado. Mas é justamente nessa rejeição que se manifesta a confirmação de sua identidade. Se o mundo não entende, é porque você não foi feito para o molde do mundo. Se o inferno não toca, é porque há uma barreira de proteção sobre você. A terra dos escolhidos é esse espaço invisível, onde Deus esconde os seus como joias preciosas. É o lugar da intimidade, onde a voz dele é mais alta que qualquer acusação, e onde o Espírito sopra a direção que nenhum sistema pode oferecer. E é nesse cenário que surge um segredo ainda maior. O que sustenta essa terra? O que fortalece essa caminhada e garante que o escolhido permaneça livre? A resposta está na liberdade inquebrável que nasce quando você decide viver indefinido, sem rótulos, sem correntes, apenas firmado na identidade que vem de Deus. E é sobre esse segredo que vamos falar agora. A liberdade inquebrável não é a ausência de desafios, mas a habilidade de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor tenta nos aprisionar. É a condição da alma que não aceita definições externas, mas se ancora na identidade que Deus lhe deu. Viver indefinido diante dos olhos humanos é, na verdade, viver absolutamente definido diante do olhar divino. Aquele que não se dobra a rótulos, tradições ou expectativas sociais encontra-se em um estado onde nada consegue quebrar sua essência. O segredo dessa liberdade é simples e profundo. É a confiança plena no Criador, que substitui as inseguranças geradas pelo julgamento dos homens. Quando a alma se vê apenas através da perspectiva de Deus, nenhuma palavra, acusação ou sistema pode diminuí-la. A Bíblia revela exemplos de homens e mulheres que viveram essa liberdade. José foi vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido na prisão, mas nenhum desses rótulos o definiu. Sua identidade estava firmada no sonho que Deus lhe dera, e foi isso que o elevou ao trono do Egito. Paulo foi chamado de perturbador, herege e até louco, mas nenhum desses títulos apagou a chama do evangelho que ardia em seu coração. Sua liberdade não estava em ser aceito, mas em ser fiel. Essa é a essência da liberdade inquebrável. Você não precisa que o mundo o reconheça quando o céu já o validou. É a certeza de que sua voz ecoa, não porque é popular, mas porque é ungida. Viver dessa forma é caminhar por um terreno onde as críticas não esmagam, os elogios não corrompem e as pressões não dobram. A alma não reivindicada descobre que, ao se libertar de rótulos, também se liberta da necessidade de agradar. Essa é a liberdade mais poderosa, não depender do olhar humano, mas viver apenas para o olhar divino. Quando você alcança esse estado, se torna inquebrável, porque o que o sustenta não vem da terra, mas do alto. O segredo está em permanecer conectado à fonte que nunca falha, em beber da água viva que nunca seca. E agora, com esse segredo revelado, chegamos ao clímax dessa jornada. Se a alma não reivindicada possui uma liberdade inquebrável, qual é o chamado final que repousa sobre ela?
Para onde Deus está direcionando aqueles que ousam viver fora do alcance do mundo e do inferno? Chegamos ao momento decisivo desta mensagem. A alma não reivindicada não é esquecida, tampouco perdida. Ela é preservada, guardada e escolhida para viver em uma dimensão que poucos ousam entrar, a liberdade absoluta em Deus. O chamado final para você que escutou até aqui é claro: não aceite mais viver em função de sistemas que querem ditar quem você é. Nem o céu institucionalizado pode lhe definir, nem o inferno ousa lhe tocar. Você pertence somente a Deus, e isso basta. Não espere o reconhecimento do mundo, não espere a aprovação dos homens. A única voz que deve ecoar em sua vida é a do Senhor, que o chama de filho. E é nesse chamado que você encontra sua verdadeira identidade. Hoje, você é convidado a parar de viver para agradar e a começar a viver para obedecer. Pare de correr atrás de títulos e passe a caminhar em intimidade. Deixe para trás o peso de tentar se encaixar e abrace a leveza de ser guiado pelo Espírito. O mundo pode não entender, mas não importa. O inferno pode tentar, mas não tem poder. O céu pode se calar, mas Deus falará com você em segredo. E é nesse secreto que a força dos escolhidos nasce. Você foi chamado para ser intocável, livre, cheio de autoridade e revestido de coragem. Não se trata apenas de sobreviver, mas de viver de forma imparável, porque sua vida não é negociável. Por isso, este é o convite: não volte atrás. Não se curve a correntes que já foram quebradas. Não dê ouvidos a rótulos que não carregam o selo de Deus. Escolha viver como um peregrino, um estranho para o mundo, mas íntimo para o Pai. Seu destino é maior do que qualquer definição. Você é um escolhido, separado, selado, e a sua liberdade é o maior testemunho de que Deus ainda age. Se você sentiu essa verdade tocar seu coração, não deixe passar. Essa mensagem é para você. Se essa palavra falou com você, compartilhe agora com outros escolhidos. Inscreva-se neste canal para receber mais mensagens que despertam sua alma. Ative as notificações e deixe seu comentário, porque sua voz também pode edificar vidas. Esteja atento, porque Deus ainda tem muito mais para revelar a você. Agora vamos orar. Senhor, neste momento, eu oro por cada escolhido que escuta esta mensagem. Que a liberdade deles seja restaurada, que correntes invisíveis sejam quebradas, que os rótulos sejam anulados e que a voz do teu Espírito seja mais alta do que qualquer acusação. Guarda-os como tuas joias preciosas. Protege-os dos ataques do inferno e revela-lhes o poder de viver apenas para ti. Que cada alma não reivindicada encontre descanso em teu amor e força em tua presença. Em nome de Jesus. Amém.